O Japão está no limite de continuar funcionando como uma sociedade. Essa é a afirmação do primeiro-ministro japonês, que prometeu que o governo japonês vai resolver o problema. Será que o governo tem como resolver o problema da baixa natalidade no país? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O Japão tem uma população relativamente grande, em torno de 125 milhões de pessoas, superando países como Alemanha, Espanha e França. No entanto, ele está a caminho de uma enorme queda populacional, devido ao rápido envelhecimento da sua população e ao fato de que a taxa de fecundidade das japonesas não está sendo suficiente para manter o equilíbrio da população. No dia 23 de janeiro, em tom de desespero, o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, fez um pronunciamento sobre a situação da baixa taxa de natalidade no país. Ele disse: "É agora ou nunca. Quando se trata de políticas relativas a nascimento e criação de filhos, é uma questão que simplesmente não pode esperar mais. O número de nascimentos caiu para abaixo de 800 mil no ano passado." E acrescentou: "O Japão está prestes a descobrir se pode continuar funcionando como uma sociedade", o que prova que a situação é realmente assustadora. Fatores como baixa imigração e o aumento do custo de vida são as maiores barreiras para o Japão conseguir elevar a sua taxa de natalidade. A imigração poderia ajudar. Apenas um pequeno número de 3% dos cidadãos do país é de estrangeiros, muito distante de países como os Estados Unidos, por exemplo, que tem mais de um quarto da sua população de gente de fora. A Europa também está resolvendo seu problema com imigrantes. O Japão, porém, devido a fatores culturais, não é um destino muito convidativo para imigrantes. Que a população do Japão está entre as mais velhas do mundo não é novidade, com uma idade média de 49 anos. Mas sabe-se que o caso está mais complicado ainda. Apenas Mônaco, uma cidade-estado na Riviera Francesa, tem uma proporção maior de habitantes com 65 anos ou mais. O Japão registrou uma taxa de fertilidade baixa de cerca de 1,34 filhos por mulher no ano de 2020. Lembre-se, para manter o equilíbrio, apenas para manter a população, é preciso uma taxa de fertilidade de 2,1 filhos por mulher. Ainda no mesmo ano, uma equipe de pesquisadores projetou no Lancet que a população da ilha iria cair para pouco mais de 50 milhões de habitantes até o final desse século, o que é alarmante, corresponde a menos da metade da população atual. O Japão, no entanto, não é o único país do leste asiático que passará por problemas demográficos ao longo das próximas décadas. Sabe-se que o governo chinês revelou dados demográficos que mostram uma diminuição da população. O fenômeno aconteceu pela primeira vez em 6 décadas, o que é um sinal de alerta para os chineses. E com isso, o novo candidato a se tornar o país mais populoso do ano, ainda este ano, é a Índia, que no momento tem 1,4 bilhão de habitantes. De fato, o problema da diminuição da fertilidade é um fenômeno mundial. Até aqui no Brasil, o censo de 2022 tem apontado um número menor de brasileiros que as estimativas anteriores. Uma solução do governo japonês para esse problema já foi escolhida. Será o de presentear com 80 mil ienes extras, equivalente a 3,1 mil reais, os casais que tiverem um filho. No entanto, algumas críticas alegam que esse repasse em dinheiro não será o suficiente para convencer os casais japoneses a terem bebês, já que o país sofre de estagnação econômica, apresentando aumento de preços dos produtos, além de estagnação da renda. Outros ainda lembram que combater o problema com dinheiro é um plano já adotado no passado e que se mostrou ineficiente. Portanto, a chance de que isso vá funcionar no futuro é pouco provável. Hoje em dia, os pais que têm bebês já recebem um valor do governo que gira em torno de 420 mil ienes, cerca de 16 mil reais. Algumas fontes sugerem que o Ministério do Trabalho e Bem-Estar do Japão recentemente propôs aumentar esse valor para 500 mil ienes, já a partir de abril do próximo ano. O fato é que nada disso tem ajudado. Foram contabilizados na ilha japonesa o total de 125,7 milhões de japoneses no ano de 2021, valor que ficou abaixo do pico de 128 milhões registrados em 2017, o que revela uma queda considerável num prazo de poucos anos. É fato que as questões econômicas de uma sociedade influenciam diretamente na decisão de se formar uma família e quantos filhos o casal terá. Nas últimas décadas, os japoneses têm optado por ter poucos filhos e também por se casarem mais tarde. As famílias japonesas sempre se preocuparam muito em fornecer uma educação de qualidade a seus filhos, para que possam cursar boas faculdades. E um dos gastos mais relevantes para os pais são as aulas extras chamadas de juku,
que objetivam permitir às crianças que elas estejam preparadas para frequentar uma boa escola secundária e, mais tarde, uma boa universidade. O ensino superior no país tem duração de 4 anos e acaba requerendo enormes recursos da família, mesmo no caso que o estudante trabalhe meio período. Mas se a economia afeta a predisposição das pessoas para terem mais filhos, é verdade também que a baixa fertilidade também afeta a economia. Boa parte da estagnação econômica do Japão deriva da falta de novos jovens iniciando sua vida econômica. Jovens tendem a trabalhar mais, se esforçar mais para conquistar seu lugar na sociedade, sua casa, seu carro, casamento. Sem esse estímulo dos jovens, a economia arrefece. O Japão parece estar num ciclo retroalimentado em direção à destruição. Pessoas têm poucos filhos porque a economia está ruim. A economia está ruim porque as pessoas têm poucos filhos. Embora isso pareça um problema sem solução, de fato a solução é simples. Porque a sociedade em si não sente tanto assim o arrefecimento da economia, se não fosse o preço do governo. Num mundo com menos jovens, há menos gente entrando no mercado. Mas isso significa também mais pessoas maduras produzindo. Quem efetivamente tem problema com o decréscimo populacional é o Estado, que está acostumado a se endividar, crescer justamente pegando emprestado de cidadãos futuros. Com a população decrescendo, o Estado tem que, ao contrário, diminuir ainda mais rápido de tamanho. E você sabe, Estados não gostam de diminuir de tamanho. Ao invés de tentar resolver o problema de qualquer forma que seja, o governo do Japão deveria reconhecer que não tem essa capacidade de resolver esse problema. Aliás, nem esse, nem nenhum outro problema da sociedade japonesa. E dar uma guinada em direção ao tamanho zero. Apenas isso garantiria que os cidadãos não sofressem com a economia, visto que não perderiam tanto de seus ganhos para o sanguessuga estatal, e dessa forma se sentiriam mais aptos a ter mais filhos. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por historiador libertário, revisado e narrado por Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de novos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!